Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de Excel, como utilizar a função Cont+C com filtro de caracteres. Essa é uma dica muito legal do Excel, eu aprendi recentemente e gostei bastante. Tenho certeza que você vai gostar também. Fica até o fim, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, downloads, modelos que a gente oferece grátis e bora para a tela. Como assim utilizar a função Cont+C com filtro de caracteres? Isso eu aprendi recentemente com um colega no trabalho, eu achei isso bem especial. Se você utiliza essas funções Cont+C, Cont+C, Soma+C, Soma+C, você vai gostar bastante, porque essa é uma possibilidade ainda maior de fazer filtros incríveis utilizando funções no Excel. Vamos imaginar a seguinte situação, você está trabalhando, tem um projeto qualquer e você se depara com esta situação aqui, ó. Você tem uma coluna que tem 2 letras e 3 números, entendeu? 2 letras e 3 números. E você precisa fazer o quê? Fazer uma contagem ou uma soma utilizando apenas alguns caracteres dessa coluna. Olha só que interessante. É muito comum a gente fazer Cont+C, Soma+C, mas a informação está completa na coluna. Por exemplo, somente SP, PA, Rio de Janeiro, né? Poderiam ser textos maiores também. Mas nesse caso aqui, ó, eu tenho letras e números, e eu quero filtrar somente pelas 2 primeiras letras, SP, por exemplo. Imagina que nessa coluna eu quero fazer uma contagem de quantas linhas tem as 2 letras São Paulo. Eu tenho que desconsiderar os números. Olha que interessante, nós vamos utilizar exatamente a função Cont+C utilizando o filtro de caracteres. Antes de criar a função, eu preciso explicar que raio de filtro de caracteres é esse. Para muitas pessoas isso aqui vai ser novidade. No nosso caso aqui nós temos 2 letras que devem ser filtradas para contagem. Poderia ser Soma+C, Soma+C, Cont+C, né? Então eu preciso contar tudo que tem as letras SP e desconsiderar os números. É esse o desafio que nós temos aqui. Como funciona isso, gente? Eu tenho que utilizar as letras, no caso, no critério da função. Isso é básico, para quem já conhece as funções, é assim, né? Tenho que utilizar SP. Mas nesse caso, eu não quero considerar os números, eu quero só as 2 letras. Então eu preciso fazer o quê? Ao criar a função, eu preciso colocar o critério e depois um asterisco. Claro que eu preciso colocar isso aqui entre aspas, porque sempre que eu trabalho com texto em fórmulas, eu tenho que colocar entre aspas. Eu vou cercar as letras que eu quero filtrar, mais ou menos isso aqui, ó. Esse lado aqui não está livre, então eu preciso criar um delimitador aqui, tá vendo? Ó? E esse delimitador vai ser o asterisco. Vamos imaginar uma outra situação, aqui na parte de baixo, ó. Aqui é diferente, eu tenho números antes, tenho a letra que eu quero filtrar no meio e tenho um número depois. Nesse caso, eu tenho que cercar de delimitador. Então eu preciso colocar um delimitador antes, que é o asterisco, e um delimitador depois, no critério da minha função, entendeu? Terei que colocar o delimitador aqui e o delimitador aqui e cercar com 2 asteriscos. E se for diferente, você tem uma numeração e as letras que você quer filtrar fica depois. Como fazer isso? Mesmo raciocínio. Nesse caso, eu preciso criar um delimitador antes, já que eu não tenho nada depois das letras. Entendeu? Você pode ter as 3 situações. A letra antes, a letra no meio e as letras ou a letra depois de um conjunto de caracteres. Você vai utilizar essas situações. O asterisco depois, cercando com asteriscos ou o asterisco antes. Vamos fazer isso aqui na prática. Então nós vamos fazer uma contagem aqui nesta célula de quantas linhas tem as letras SP somente. Então eu vou desconsiderar tudo que não é SP e tudo que tem numeração. Eu não quero saber da numeração, quero saber somente SP. E para isso nós vamos utilizar exatamente essa primeira situação aqui, o asterisco depois das 2 letras. Então vamos lá, gente. Igual Cont, ó, vou procurar a função Cont+C, dou Tab para aceitar a função, vou aumentar um pouquinho para melhorar aqui a nossa leitura. O que ele pede aqui na Cont+C? Pede o intervalo e pede o critério. A Cont+C é muito simples, porque eu não tenho muitos critérios. Então eu vou selecionar toda a coluna G, tá vendo aqui, ó? Toda a coluna G, muito simples. Ponto e vírgula. Perceba que agora a função quer saber qual critério eu quero, gente. E é nesse momento que eu vou fazer aquilo que eu te expliquei. Eu quero fazer uma contagem dessa coluna G somente dos caracteres SP.
Então nós vamos fazer o que agora? Abre aspas, sempre que eu coloco caracteres em funções, eu tenho que utilizar aspas, isso não tem exceção. Agora, as duas letras SP e o asterisco, antes de fechar as aspas, gente, fecho aspa, fecho parênteses, e então vou dar o Enter. Olha o que aconteceu aqui, gente. Contou direitinho, eu tenho 5 casos que possuem letras SP. Vamos verificar? Eu tenho um SP aqui, deixa eu colocar uma cor diferente. O que mais? Outro SP aqui embaixo, outro SP aqui embaixo, vamos pintar de verde. Acho que eu pulei algum. Outro SP logo aqui no começo que eu pulei. E outro SP aqui na linha 39. Posso pintar também, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Deu certinho, funcionou perfeitamente nossa função. Entendeu? Como utilizar a função Ctrl+C com filtro de caracteres no Excel. Dá para fazer com várias funções, eu vou trazer outros exemplos. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.